Dr. Paulo Rosas, 70 anos. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, adotou o Recife desde 1951, mas nunca perdeu os laços com Natal. Logo cedo, este estudioso decidiu o que queria da vida, mas sempre foi dividido entre a psicologia e a educação. Dr. Paulo Rosas é um dos precursores da psicologia no Brasil. Na época em que chegou à universidade, não existia o curso de psicologia. Ele então fez filosofia e iniciou o curso de direito, que não terminou. Posteriormente, estudou psicologia na Espanha e na França, chegando a receber do Conselho Federal de Psicologia uma homenagem por ser um dos pioneiros da psicologia no Brasil. Foi vice-presidente e presidente da Associação Pernambucana de Psicólogos, na qual foi fundador ao lado de Auxiliadora Moura. Foi presidente do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. É membro correspondente da Academia Paulista de Psicologia. Participa ativamente do Conselho Federal de Psicologia, onde tem integrado algumas comissões especiais. E, já por 3 períodos, é membro da comissão editorial da revista Psicologia, Ciência e Profissão. Minha infância eu vivi em Natal. As influências mais fortes que então sofri foram basicamente influências da família. Meu pai e também uma tia minha chamada Tina, que foi praticamente minha mãe, uma vez que minha mãe faleceu quando eu ainda era muito garoto. Eu tinha 7, 8 anos. Eu tinha 8 anos quando minha mãe faleceu. E Tina foi, num certo sentido, a minha mãe. Em Natal eu vivi até 1950, período em que realizei os estudos. Inicialmente no Colégio Marista, finalmente passei concluindo o curso médio, secundário, que então se chamava, científico, no Ateneu Norte Rio Grandense, o Colégio Estadual do Rio Grande do Norte. Aqui eu tenho uma foto da minha conclusão de curso, e nesta altura, entre as influências que eu recebi de meus professores, a mais forte foi a de Berta Guilherme. Berta Guilherme tinha curso de filosofia feito aqui no Recife. Berta era professora de história e era uma pessoa de mente muito aberta. Realmente a influência que ela exerceu sobre mim foi uma influência muito positiva. Quando eu terminei o curso científico, Berta escreveu em um lenço, em um guardanapo de papel, ela escreveu o seguinte: faça de sua vida uma oblação que mereça o aplauso dos que sabem o que é belo, bom e verdadeiro. E ela frisou que mereça, não necessariamente que receba.
posteriormente, não é? Dentro ainda do período que eu estive em Natal, eu acho muito importante salientar a minha participação no Grêmio Henrique Castriciano. Então vamos lembrar, Paulo. Natal, anos 40. Natal é uma cidade perdida no tempo e no espaço, no mapa quase não se encontrava. E de repente vem a Segunda Guerra Mundial e Natal passa a ser o centro, ou pelo menos um dos centros, da luta contra o nazifascismo. Natal, no final da guerra, cresceu 4 vezes mais e os seus problemas sociais aumentaram de muito mais ainda. Veja também que naquela época, antes da gente falar no Grêmio Henrique Castriciano, veja que naquela época a redemocratização trouxe uma politização muito forte para a cidade. Esta politização e este catapultar de Natal para um plano internacional leva uma também politização para o meio estudantil. O meio estudantil esse que sem universidade, não é, Paulo? Ela se centralizava no movimento secundarista. E cada um desses seus colégios tem os seus grêmios. Não é? Há eleições para a Associação Potiguar de Estudantes, eleições para o Centro Estudantil Potiguar, todos os anos. E esta politização também levou a uma preocupação com a cultura. A tua grande contribuição, Paulo, nesta hora, é a criação do Grêmio Henrique Castriciano, porque traz representações de todos os colégios para a fundação do Grêmio Henrique Castriciano. É um Grêmio intercolegial. E aí é muito importante a gente lembrar que naquela hora você está homenageando um dos maiores poetas e um dos maiores educadores do Rio Grande do Norte, que é Henrique Castriciano. O Grêmio chegou a editar um jornal, A Palavra, e as nossas discussões eram intermináveis. Foi um tempo do descobrimento, do contraditório, das polêmicas, e nós nos envolvíamos muito em termos do que eram as correntes literárias. Eu me lembro que numa cidade pequena como Natal, durante alguns meses, nós mantivemos uma correspondência, cartas para lá, cartas para cá, discutindo Monteiro Lobato, discutindo Coelho Neto. Então foi um momento de polêmica, de confrontações, mas foi também um momento de grande aproximação. Isso aí foi onde aprendi a democracia. De fato, o Grêmio Henrique Castriciano marcou o início de minha descoberta política. Em 1951, eu vim para o Recife. Aqui, eu vim para fazer o vestibular. Na verdade, eu sabia o que queria. Eu queria psicologia e educação. Entretanto, não havia curso de psicologia no Brasil naquela altura. E educação. O curso que me parecia que valia a pena seguir, este não me aceitava, por uma razão muito simples, que era um curso exclusivo para mulheres. Não obstante, poucos anos depois me aceitaram como professor. Bem, então eu fiz o vestibular para a Faculdade de Direito e fiz para a Filosofia. Na Faculdade de Direito houve um começo, no início do primeiro exame que eu fiz para a Faculdade de Direito, eu perdi o concurso em latim, que era uma disciplina que eu me sentia bastante seguro nela. Porém, o estilo em que a prova foi feita era totalmente novo para mim. Então eu fiquei pensando de me preparar mais naquele modelo de prova e só voltar a fazer uma nova tentativa para a Faculdade de Direito no ano seguinte. Pouco tempo depois, houve 15 dias mais ou menos, houve um outro vestibular
para preencher as vagas que restavam. Na minha dúvida, Berta Guilherme tomou conhecimento em Natal, não sei por intermédio de quem, e me passou um telegrama: faça exame sem estudar, Berta. Eu quase fiz isto. Em todo caso, eu achei mais prudente procurar estudar um pouquinho aquele método que eu não conhecia, aquele estilo de prova que eu não conhecia, então não tive problema. E a Faculdade de Direito, na qual eu permaneci apenas menos de 3 anos completos, fiquei de 51 a parte de 53, foi, entretanto, muito importante na minha formação. Abriu muito a minha cabeça para, vamos dizer, para adquirir uma certa formação humanística mais ordenada, mais arrumada do que o que eu tinha. E, de outro lado, o próprio relacionamento com grande parte dos colegas de então, relacionamento de tal ordem que até hoje, eu participo todos os anos dos encontros, das festas dos bacharéis de 55, como se eu fosse bacharel. E eles dizem que eu sou bacharel honorário. Mas, afinal, a filosofia é que me conduziu mais diretamente para a psicologia. Em 1954, tendo concluído o curso de Direito, tendo concluído o curso de Filosofia, então eu me candidatei a uma bolsa do Instituto de Cultura Hispânica de Madrid. A bolsa era de Psicologia Aplicada e Orientação Profissional. Posteriormente, para me fixar mais nesses aspectos de minha formação assim, a sistemática, 10 anos depois, 1964, 65, eu estive na França. Nesse período, eu voltei a fazer um estágio, agora na área de Psicologia Experimental, sob a orientação, vamos dizer, mais à distância, eu quase diria assim, de Paul Fraisse, e mais diretamente da vice-diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de Paris, Geneviève Oleron, e ao mesmo tempo não me fixei exclusivamente nesse estágio. Eu participei de um seminário extremamente rico, dirigido por Maurice Roetlan. Procurei me atualizar um pouco, também com relação à psicologia do trabalho, seguindo a linguagem corrente na Europa, com, no caso, o Leplat. E um outro aspecto que também era, e dos mais importantes, eu acho, o resultado mais positivo daquele estágio, é que da minha bolsa constava uma visita a diversos cursos de psicologia existentes na França, uma vez que nós estávamos no Brasil no período de iniciação dos cursos de psicologia. Então eu visitei, foi visita de passagem de alguns dias, sim, cursos, por exemplo, de Estrasburgo, de Lyon, de Aix-en-Provence, de Marseille, de Bordeaux e outros. A outra linha que representou também a minha formação foi uma linha mais prática de aplicação. No SENAC, eu trabalhei no SENAC no Recife. O diretor do SENAC era um psicólogo, Silvio Rabelo, e, de outro lado, os contatos que o SENAC me proporcionou no Rio de Janeiro, com Pierre Weil, Fanny Winick e outras que formavam o grupo técnico do SENAC, eles foram também acrescentando, eram como se fossem umas tantas pedras de um quebra-cabeça que iam se arrumando naturalmente. Do SENAC, depois do período do SENAC, houve outras
outras atividades. Eu fui trabalhar no Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife, que fazia parte do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, o qual era dirigido por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Dentro desta outra linha de minha formação e de minha prática, houve o movimento de cultura popular. Você se lembra, quer dizer, quando eu era estudante, que você me convidou para participar do movimento de cultura popular e integrar o projeto Meios Informais de Educação. E justamente o projeto que tinha sido pensado por você e que depois terminou ficando sob a minha coordenação, mas que era um projeto que você, quando pensou, você pensou em fazer com que, dentro do espírito do MCP, justamente tudo aquilo que a humanidade tivesse construído como obra de cultura pudesse ser acessível à população como um todo. E a Praça de Cultura, no caso, foram 5 praças de cultura que existiram, né, quer dizer, aqui em Recife, e elas realmente tiveram um papel importantíssimo na tematização de questões contemporâneas do início dos anos 60. O movimento de cultura popular representou, sem a menor dúvida para mim, ao lado da universidade. E quando estudante da Juventude Universitária Católica, que foi o segundo ponto de avanço político, aí eu me encontrei com Germano Coelho, Anita Paz Barreto, que já era amiga minha de antes, Germano também, com Zuc Weber, com Paulo Freire, e posteriormente o MCP. Agora eu encontrava um momento em que eu de fato chegava, acredito, a uma aprendizagem mais estruturada de trabalhar na divergência. Começou lá em Natal, no Grêmio Henrique Castigliano, prosseguiu no Ajuc e chegou a um ponto, digamos assim, de realmente uma estruturação no movimento cultural popular. A palavra pesquisa me acompanhou a vida toda. E aqui novamente eu trabalhei junto a Paulo Freire num setor de pesquisa. Nessa passagem houve 2 momentos relevantes ainda para a minha, eu diria, quase parafraseando Paulo Freire, para aprender com a minha própria história. Um foi o período da Escola de Serviço Social, no momento, por sinal, em que eu conheci Paulo Freire e comecei a descobrir as afinidades de pensamento. Paulo era professor de História e Filosofia da Educação. Eu era professor de Psicologia. Da Escola de Serviço Social, então, eu passei a ser professor na Faculdade de Filosofia do Recife, quando fui procurado para coordenar a instalação do curso de Psicologia na Faculdade de Filosofia do Recife. Isto foi em 1968. E assim foi. Em 1973, saí da primeira turma, eu deixei a FAFIRE com uma experiência que foi muito compensadora para mim do ponto de vista de ver um curso que se iniciava e que se iniciava bem, de tal sorte que o Conselho de Educação, Federal de Educação, ele aprovou, reconheceu o curso antes de terminar a primeira turma. Se lembra que você foi meu professor lá na FAFIRE? Eu acompanhei você na sua vida profissional desde que nós nos casamos. Porque quando a gente começou a namorar, né, em setembro, no outro ano você já foi meu professor. Eu estudei psicologia geral, história da psicologia com você.
entende? Isso me deu também uma coisa assim, muito importante na minha vida profissional. Uma coisa que eu aprendi com você foi assim, porque eu observava os professores todos e percebi que você nunca fazia uma crítica a um aluno se você não começasse elogiando. Eu aprendi isso. Isso abre o campo, o aluno se desarma, o aluno fica mais receptivo e a gente pode trabalhar melhor. Isso eu aprendi com você. Na prática, porque eu fui sua aluna 2 vezes, e eu aprendi, observava e aprendi. Não vi isso em nenhum outro professor. Lembra quando você dava aula de História da Psicologia pra gente, né? E nosso grupo, eu, Lucelena, Cândia, Etienne, vivia o tempo todo lá na sua sala, né? Para que você explicasse as coisas que você queria dos seus trabalhos, né? E como você chegou da França, né? Trouxe os seus manuscritos sobre a história, base filosófica da psicologia, de base científica da psicologia, que você ainda não publicou, né? Que a gente quer que você publique, né? Lembra que você falou do seu livro de História da Psicologia de Pernambuco, que você está ajudando a gente aqui a fazer? Essa foi uma experiência muito importante para a gente, daquela turma, né? Você abriu, né, os horizontes, a gente era muito jovem, né? Estava começando a ver a psicologia e entender um pouco o que era a história da psicologia nos abriu um horizonte muito importante. Daquela turma, muitas pessoas hoje são psicólogos importantes no estado, né? E isso se deve muita coisa ao começo que a gente teve lá. Na FAFIR eu coordenei um curso, uma série de cursos chamados Programa de Cursos em Nível de Pós-Graduação. Muito bem. Mas o mais importante para a minha vida foi a minha integração na Universidade do Recife, posteriormente Universidade Federal de Pernambuco. Na Universidade do Recife eu me iniciei em 1956 como instrutor de ensino. Em 57 eu fui contratado regularmente para ensinar psicologia educacional, atuando na Faculdade de Filosofia de Pernambuco, que integrava a Universidade do Recife. Bem, aí aconteceu que, desde o primeiro ano, eu comecei a apresentar projetos de criação de um Instituto de Psicologia na universidade. O resultado é que, depois de várias tentativas, terminou sendo aprovado não um Instituto de Psicologia, mas uma divisão de psicologia em um instituto que se denominou Instituto de Ciências do Homem, do qual eu fui o primeiro coordenador. Esse Instituto de Ciências do Homem é que deu origem ao atual Centro de Filosofia e Ciências Humanas. É uma proposta inovadora que você elaborou, aproveitando justamente um clima que existia em Pernambuco na época, que era justamente aquele clima de formação de quadros para o Nordeste, incentivado pela Sudene. E o Instituto de Ciências do Homem foi justamente criado dentro dessa perspectiva, instituindo os primeiros cursos de pós-graduação na área das ciências sociais e das ciências humanas, e que foi a base, mais adiante, para a criação do curso de psicologia na Universidade do Recife, mais adiante a Universidade Federal de Pernambuco, a partir da reforma universitária. Então, com o golpe de 64, o Instituto de Ciências do Homem deixou de existir. Todas as divisões, salvo a psicologia, também deixaram de existir como tais. E ele se fundiu com a Faculdade de Filosofia de Pernambuco, quando o espírito passou a ser outro. Então não era conveniente nem para a universidade, nem para mim, que eu continuasse na direção do então Instituto de Ciências do Homem, que se acabava.
Então eu continuei como na chefia da divisão de psicologia, mas solicitei o meu afastamento da direção, da coordenação do Instituto de Ciências do Homem. Paulo, uma das grandes coisas que sempre me impressionou na nossa convivência é que tudo que você fez com paixão. Eu quase que eu diria que sua vida foi uma espécie de casa de amor. Amor com a psicologia, amor com a universidade, e quando nos conhecemos na Associação de Docentes, foi um caso de paixão violenta com os docentes da universidade. Você se lembra de todas as nossas lutas na década de 80, quando nós começamos então aqui com a Associação de Docentes, com a ADUFEP, você se candidatando a reitor, você se candidatando a vice-presidente da ADUFEP, você escrevendo sobre a universidade, o que você pensava da universidade, como é que ela deveria ser. Me envolvi no movimento docente, fui vice-presidente da ADUFEP, que é a Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. Fui candidato a presidente da ANTES, no tempo que antes ainda era feminina, era associação, hoje é sindicato. Perdi, mas foi limpo. Posteriormente, fui candidato a reitor, num momento em que o meu candidato não era ele. Circunstâncias me levaram a aceitar. Meu candidato era André Furtado. Acho que ele tinha melhores condições do que eu para ser reitor. Um outro aspecto que acho importante ressaltar foi o Instituto de Psicologia do Trabalho, o IPT. Eu acho que a origem estava lá no SENAC. E depois, à medida que eu fui trabalhando com seleção, com orientação, lecionando a disciplina, então tudo isso teve uma consequência quase natural. Havia muito poucos psicólogos, pouca gente trabalhando na área em todo o Nordeste, e posso dizer mesmo, quase todo o Brasil, eram poucos. E no caso do Recife, o Instituto de Psicologia do Trabalho representou uma das primeiras, não a primeira, mas representou uma das primeiras experiências, vamos dizer assim, de organização privada de prestação de serviço do ponto de vista psicológico. O Instituto de Psicologia do Trabalho começou a se desenvolver mais rapidamente, talvez, do que eu desejaria, considerando que a minha preocupação, meu interesse central era a universidade. E, de outro lado, achei que era o momento de 1971 de parar com o Instituto de Psicologia do Trabalho e me fixar totalmente na universidade. Autodidata, não tinha com quem você discutir aqui, e um dia você me disse, eu vou sistematicamente ou ao Rio ou a São Paulo para conversar com o pessoal de lá. E eu acho que tem profissionais lá, como a Carolina Maticelli, que você disse que já ia com a lista de perguntas, de dúvidas a respeito da psicologia para discutir lá com ela, porque aqui não tinha nem com quem você conversar, né? E foi nesse trabalho autodidata que você fez uma formação tão diferente de hoje, que a gente tem mestrado, tem a formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você não, você foi sozinho. E aí é que eu acho o seu mérito, porque você não foi nem skinneriano, nem na parte de psicanalista ortodoxo. Você teve uma visão humanista da psicologia. E isso eu acho que enriquece, porque você vê, antes de tudo, o homem. A psicologia está a serviço do homem. E é isso que você vê quando você trabalha. E outra coisa,
Se a gente der uma olhadela aí pela biblioteca, né? E não é de agora, a gente vai ver que você não tem uma bibliografia especializada em psicologia do campo A, do campo B, porque eu sou especialista nisso ou naquilo. Você tem esses livros todos de filosofia, você tem de antropologia, você tem de sociologia, você entra pela psicologia social, pela psicologia experimental. Você lembra que a gente gastou muito do tempo quando você estava na França? Para quê? Para fazer experimento no Instituto de Psicologia. Você nunca se interessou por psicologia experimental, não. Mas você ia fazer, estava aqui se preparando o curso de psicologia, e você foi para lá justamente para se preparar em psicologia experimental, porque era um campo falho na sua formação. Você nunca tinha tido uma experiência nisso. Então você foi para lá fazer aqueles testes, daquele trabalho estatístico de psicologia experimental, porque você queria ter uma dimensão completa da psicologia. Cada vez que eu viajava, eu levava um monte de problemas para propor aos psicólogos do Rio de Janeiro e de São Paulo mais experientes do que eu. E quase sempre eu partia dos trabalhos deles, com Arrigo, Angelini, com Enzo Aze, que eu acho que foi o mais importante para mim, Carolina Martuchelli Pori. Ela foi uma pessoa com quem eu tive muitos contatos posteriores, sempre muito positivos, até o momento em que eu resolvi estudar a SBPC, que ela dirigia. Então, a Carolina facilitou muito a realização daquele estudo, o discurso psicológico na SBPC, e que aí já estava plenamente trabalhando com a história da psicologia no Brasil. Mas além da Carolina, do Enzo Aze, do Arrigo Angelini, bem, houve vários outros que foram muito importantes para mim, para essa compreensão histórica, ao lado da compreensão também do ponto de vista técnico, do ponto de vista aplicado. E dentre estas pessoas eu destaco a Emílio Milei-Lopes. Eu tive apenas um contato com Mira, mas foi um contato definitivo. Eu fiz uma pergunta e ele parou, conversou comigo quase 2 horas, onde ele me deu uma extraordinária lição de psicologia, de ética e de vida. De modo que quando eu escrevi um livro sobre o Milei-Lopes 30 anos depois, e uma série de outros pequenos trabalhos que eu fiz sobre ele, e depois quando eu atendi também a um convite da Fundação Getúlio Vargas para escrever sobre o Esopo, eu fiz quase como quem está pagando uma dívida. E uma dívida que ele não sabia que tinha sido contraída, vamos dizer assim. De modo que Mira foi uma pessoa que, num instante, ele me deixou uma marca muito grande, muito profunda, diria melhor, que refletiu em minha prática psicológica posterior. A gente sabe que você nunca foi conselheiro, né? Você me falou isso, que nunca teve tempo mas sempre procurou ajudar o conselho, né? E a gente, durante nesses anos que estamos no conselho, temos tido a colaboração sua, né? Principalmente quando a gente discutiu as práticas alternativas, né? Lá no seminário, você deu uma importante contribuição colocando o que era a cientificidade da psicologia, e aquilo foi muito importante para o final do fórum e as resoluções que foram tiradas a nível nacional, né? Desde que você começou como psicólogo, não tinha conselho, não tinha nada. Quando o conselho se estruturou, você foi não foi o primeiro nem o segundo, mas foi um dos primeiros a procurar o conselho, procurar registro, tudo isso. E daí para frente você nunca quis
fazer parte de diretoria de conselho. Você nunca quis, mas nenhum momento que o conselho, com uma entidade de classe, precisou do seu trabalho, e eu sou testemunha que às vezes com muita dificuldade, com muito sacrifício para você, você sempre participou. O importante que eu vejo em tudo isso é que, na verdade, eu sou muito de associações. No caso do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, eu participei 2 vezes do Conselho. Participei a primeira, muito pouco tempo, em 1963, no final, outubro de 63, até 64, quando houve o golpe, como eu gosto de dizer, eu fui renunciado. Daquele momento ficou uma lembrança muito forte. Foi o fato de que Paulo Freire estava no momento em Brasília, participando de um movimento de alfabetização de adultos do Ministério da Educação e, obviamente, não pôde assinar aquele ato coletivo que os outros 14 assinaram. 2 dias depois é publicado um ato em que Paulo Freire é demitido porque estranhamente não renunciou. Ele não podia ter assinado aquilo. E todo mundo sabia. Isso foi muito bacana. Posteriormente, eu voltei ao Conselho, já no final de 80, 88, eu voltei ao Conselho quando Miguel Reis era novamente governador do Estado e Silvio Weber era secretário da Educação. Eu ainda tenho 2 coisinhas a destacar. Conselho Federal de Psicologia, eu nunca fui conselheiro. Eu participei da reunião que conduziu a criação da revista Psicologia, Ciência e Profissão, e ainda estou no momento participando de algumas comissões especiais. Nos últimos 5 anos, na Escola de Magistratura, na Escola da Magistratura do Estado de Pernambuco, eu trabalhei com candidatos a juízes. Foi uma experiência muito boa, porque eu falei livremente de como um psicólogo vê a magistratura. Na verdade, eu não dei um curso de psicologia jurídica nos termos que deveria ser dado para psicólogos, seria um contrassenso. Eu fiz muito mais uma reflexão sobre o cotidiano do magistrado, reflexão esta desenvolvida por um psicólogo. O que me fez me aposentar relativamente cedo da universidade foi justamente a estrutura burocrática muito pesada que me impedia fazer aquilo que eu achava que eu deveria fazer para a universidade. De modo que quando eu me despedi deste prédio da universidade, me despedi formalmente com a aposentadoria, e foi feita uma despedida, essas coisas que sempre se faz nesse momento, e eu pronunciei um discurso com o seguinte título: discurso onde se fala de um afastamento para ficar mais perto. Afinal, a experiência que no momento eu estou vivendo e que é uma experiência por muitas razões extremamente marcante, que é o Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas. Minhas ligações com Paulo Freire foram ligações fraternas, rigorosamente fraternas, de pensamento e de intercâmbio muito próximos. A morte de Paulo Freire representou uma perda grande demais para mim. Para a Argentina, minha esposa. De modo que foi ela que propôs a criação do Centro Paulo Freire. Estou voltando a participar de congressos, vou agora a Évora, em Portugal, participar de um congresso com um título belíssimo de Um Olhar sobre Paulo Freire. Eu não poderia deixar finalmente de
referir a alguma coisa que me acompanhou desde a adolescência. É uma necessidade indomável de escrever. O escrever, para mim, é um artesanato. Eu trabalho como... tanto que eu faço, mas não faço muito, o uso do computador para escrever diretamente. Eu copio e modifico, é outra história. Mas a matriz, eu sinto necessidade de abrir uma folha branca na minha frente e ir preenchendo de tinta. Isso é até hoje, eu sinto realmente uma necessidade muito forte de escrever. Paulo Rosa, fecha teus ouvidos aí, que eu vou te elogiar. E elogio em corpo presente não é muito bom não, mas vamos lá. Eu acho que falar sobre Paulo Rosas é falar sobre a personalidade de uma alta exigência ética. Paulo não admite contemporizações, não admite transigências, ele é o que ele é. E isso daí, para mim, me parece o seu traço de caráter mais fundo e mais importante. Veja o seguinte, vamos dar alguns exemplos. Tempo, anos 40, Colégio Santo Antônio dos Irmãos Maristas em Natal. Paulo, numa aula de religião, entra em colisão com o irmão marista que dá a aula de religião. Discorda. Vem uma polêmica. O irmão marista não está preparado para o nível de polêmica que ele está propondo. As coisas se complicam. E o resultado? Primeiro é que Paulo vai aprofundar os seus estudos sobre a igreja. E logo em seguida é convidado a se retirar do colégio. Outro exemplo poderia ser tomado da Faculdade de Direito do Recife dos anos 50. Ele vai até o 3º ano, uma vida acadêmica brilhante. No entanto, quando ele descobriu que o seu caminho não estava no caminho do estudo do direito, ele encerrou, começa do zero, vai fazer filosofia, o que abre caminho para a psicologia, que vai ser o seu habitat. Quer dizer, dentro dessa faculdade de Direito, ainda me lembro que ele participou de uma greve importante, uma greve contra o diretor da escola, e logo depois ele deixa a escola. Como professor, conta-se que Paulo Rosas namorou metade da turma. E com essa metade ele casou, que é a minha comadre argentina. Em junho a gente casou. E que dia a gente casou, Paulo? Você lembra disso? Que foi o dia em que o Brasil foi campeão a primeira vez de futebol. Você lembra disso? A gente ainda tem aquela fotografia feita por Lins, que só tinha chapéu de mulher na igreja. Todos os homens estavam lá de fora no radinho de pilha de Mauro Almeida, escutando. E quando fazia um gol do Brasil, Mauro vinha até a porta da igreja e dizia um gol, mas não dizia de quem. E o pessoal ficava, todo mundo querendo saber. Eu acho que na igreja só ficamos mesmo de homem, você, o padre e Paulo Freire. Se lembra, ele era padrinho de casamento e depois ele disse, Paulo, é a prova da minha amizade por você, porque senão eu tinha saído também para ir ver os gols do Brasil. Se lembra disso? No MCP, ele é o precursor, ele é o autor da ideia das praças de cultura. A praça de cultura é composta de uma parte esportiva, de livros, de televisão, de discussões permanentes. De João Maranhão, no ano seguinte, em 1961, em Natal, vai adotar as praças de cultura na campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. Com o golpe de 1964, Paulo optou pelo exílio voluntário. Vendo que as suas ideias democráticas, a sua formação democrática, a sua prática democrática, e os seus amigos também presos ou exilados, ele foi para a França, onde completa o seu processo de educação. E ao voltar, reassume a sua sala de aula, reassume as suas pesquisas, reassume a produção do conhecimento ao lado da militância dentro da universidade,
por uma escola pública e democrática. Esse depoimento de Paulo Rosas eu considero muito útil, porque está trazendo para a discussão pública uma vida muito rica. A vida do Dr. Paulo Rosas é assim, movimentada. Ele, com seus livros e discos, vai escrevendo sua página na história da psicologia e na educação, em Pernambuco e no Brasil. Ele tem uma frase que resume bem seu pensamento. Eu sou um caso perdido. Acredito na universidade. Acredito na educação contra toda a evidência. Ele leva à risca o que diz.